Fala minha turma, tudo beleza com vocês? Meu nome é Alan, sou administrador aqui do canal Alan Show 10 aqui do YouTube. Vai começar mais uma rodada agora, gente, ó, número 7 do Cartola FC e eu tô aqui para ajudar você. Clicou no vídeo, entrou aqui para me acompanhar, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, dá aquele like que fortalece bastante, gente, ó. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos para mais uma rodada do Cartola FC visando daquela mitada boa. Diretor, roda a vinheta. Então, minha turma, vamos começar aqui com o nosso esboço, com nossa análise de toda a rodada número 7, certo? Visando daquela mitada no final de semana. Mais uma vez aqui, quero agradecer a cada um de vocês pela moral de sempre, de estar aqui acompanhando o meu trabalho, beleza? Desde já, volto a repetir, dá o like, quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, fortalece bastante aí, beleza, galera? Gente, vamos analisar toda a rodada, confronto por confronto, os confrontos que não vamos utilizar para a rodada, os confrontos que com certeza iremos utilizar sim para a rodada, e aqueles confrontos que vamos deixar ali de stand-by, que talvez a gente use alguma peça desses confrontos para a gente visar ir bem na rodada de número 7. Eu vou começar pelo tópico que eu sempre começo, né? Daqueles confrontos que eu não vou usar. Confesso que para essa próxima rodada eu só vou colocar nesse tópico aí 2 confrontos, que eu não vou escalar ninguém, ok? Vamos dar início então à nossa análise para a gente escalar o nosso time para a rodada de número 7. Essa rodada que passou, confesso a vocês que eu não gostei muito da nossa pontuação, do nosso time aqui do canal. Não fomos mal, fomos regular, certo? Fizemos 78 pontos. Vamos falar disso mais à frente, quando eu for escalar o nosso time. Eu vou mostrar para vocês quanto que a gente valorizou, quanto que a gente pontuou direitinho, certo? E em seguida a gente vai fazer a nossa escalação para a rodada de número 7, nossa pré-escalação para a rodada 7, beleza? Então vamos aqui, rapaziada, focar aqui agora na nossa análise do guarda-roupa, galera! Certo? Tendo em vista que a gente vinha de 3 mitadas seguidas, nós fomos muito bem. Temos que focar, gente, na regularidade, temos que focar na competitividade das nossas ligas. Nem toda rodada a mitada vai vir, não. Então, não vamos deixar a peteca cair, foguete não dá ré, vamos para mais uma rodada. Show de bola? Vamos começar aqui com o nosso tópico, não vou utilizar. O primeiro jogo que eu não vou usar ninguém dessa próxima rodada é o jogo de Bahia e Botafogo. Bahia tem alguns nomes que dá para apostar sim. O Botafogo, por sua vez, também, certo? O Bahia tem Luciano Juba, que vive ótima fase. O Bahia tem esse menino Eric Puga, que eu gosto muito, menino buliçoso, vai para cima, tem desarme, finaliza em gol, é muito ofensivo, é super participativo nesse time do Bahia. Pelo lado do Botafogo tem o Igor Jesus, que pode fazer gol no Bahia sim. A defesa do Bahia é vulnerável também sim. O Bahia jogando contra o Mirassol não foi bem. Jogando contra o Ceará também não foi bem. Ganhou o jogo com aquele pênalti, que foi um pênalti muito duvidoso. Eu gosto muito do time do Bahia, mas confesso que nesse início de campeonato, apesar de ter ganhado do Palmeiras, eu esperava mais desse time do Bahia, principalmente jogando em casa contra esses times que eu acabei de falar aqui. Ok? Tem peças escaláveis? Tem. Porém, esse jogo de Bahia e Botafogo, eu não vou escalar ninguém. Botafogo, eu já falei, tem o Igor Jesus, que é ótimo nome para essa rodada. O próprio Vitinho, eu gosto muito. Alexander Barbosa, gosto também. Vem se mostrando ali um zagueiro para fantasy também, certo? Mas para essa rodada, esse confronto de Bahia e Botafogo, eu não vou utilizar ninguém. O próximo jogo que eu não vou utilizar ninguém é esse jogo de Galo e o Juventude contra o Galo. O Galo vai jogar sem Hulk, certo? Esse jogo contra o Juventude é o jogo fora de casa. O Galo não vem jogando bem, empatou agora 2-2 com gols com o Mirassol, mas o jogo do Galo não está fluindo. O Cuca não achou a melhor formação para esse Atlético Mineiro, não achou.
O Galo não vem fazendo boas atuações. Contra o Mirassol voltou a fazer um jogo burocrático. É bem verdade que quase ganha o jogo, certo? Mas eu, sinceramente, esse time do Galo não me enche os olhos vendo jogar. Não gosto, certo? Já assisti 4 jogos do Galo desse Campeonato Brasileiro e não gostei realmente. Acho que Cuca não tá, como é que diz, não tá acertando na formação, não tá acertando no posicionamento dos seus jogadores, claro, dos jogadores também. Os jogadores do Atlético precisa entregar mais, como por exemplo o seu Gustavo Scarpa tá devendo, o próprio Hulk fez gol, deu assistência esse jogo passado, mas tá devendo também, o próprio Rony. Desses tais aí, o melhorzinho na temporada, querendo ou não, ainda é o Rony. Hulk tá devendo, Scarpa tá devendo, certo? Guilherme Arana tá devendo. Então, para esse jogo aí eu não vou escalar também ninguém. Do Juventude, por sua vez, eu já não cogitava escalar ninguém, ok? Então vamos para o nosso próximo tópico, o tópico ali do talvez eu use. O primeiro jogo que talvez eu use é esse confronto de Grêmio e Santos, porque o Santos tem jogadores que, querendo ou não, são bons para Cartola. Escobar dispensa eu chegar aqui e falar qualquer coisa. Escobar vem jogando muito bem, principalmente para Cartola. Ele vem com a média fantástica. Gosto muito desse lateral. É um dos melhores laterais para Cartola no ano. Tem o Guilherme também. Ontem foi mal, fez 3 pontos sem gol e sem assistência. Ele é aquele cara que sempre vai entregar essa média básica. É 3, é 4, é 7. Contra o São Paulo ele fez 11 pontos fora de casa, sem gol, sem assistência. Então é um jogador que sempre vai valer a pena você ficar de olho, você escalar, o Guilherme dos Santos. Pelo lado do Grêmio eu vejo muito potencial no Brett White. A defesa do Santos é aquela defesa que não passa confiança. Zé Ivaldo e Gil são zagueiros lentos. São zagueiros lentos, sim. E eu vejo com bons olhos a escalação do Brett White para essa rodada contra o Santos. Tem também o Cristaldo, que pode ser um bom nome para essa rodada. O Vilha Sante, que é um jogador para desarmes, certo? Mas desse confronto é basicamente isso aí, ok? Vamos para o nosso próximo jogo aí, que vai ficar nesse tópico do talvez eu use, é o jogo de Vasco e Palmeiras. Palmeiras, eu acho que mesmo jogando em São Januário contra o Vasco, eu acho que é favorito. O Vasco tem o Verratti, que é uma ótima opção, é um goleador nato. Em todos os vídeos que eu tenho feito aqui, eu tenho destacado muito o Verratti, porque ele merece, é o melhor cabeceador do futebol brasileiro. O time do Vasco joga para ele. O Vasco também tem o PH, Paulo Henrique, que vem a cada jogo que passa, ele demonstra que ele é ótimo para Cartola. Vale muito a pena ficar de olho e escalar também o Paulo Henrique. Pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras tem o Piquerez, que é bem verdade, a rodada passada foi mal. Eu escalei extraordinário, ele zerou, não pontuou, fez 0 ponto Piquerez. Fiquei muito frustrado porque eu tinha o Escobar, tirei o Escobar para botar ele. Mas Piquerez sempre vai ser, galera, um bom nome pro Palmeiras também. É o jogador que vai pro desarme, tem a bola parada, é cobrador de pênalti, acho que vale a pena ficar de olho. O Palmeiras, para essa rodada, eu vejo um bom potencial nesse Maurício para ir bem, pontuar. Flaco Lopes é um ótimo nome. Estevão, jogo contra o Bahia, entrou no segundo tempo, fez 4,50 de média básica, vale a pena ficar de olho também. Então esse vai ser mais um confronto que eu vou deixar nessa aba do talvez eu use. O próximo jogo que eu vou colocar nessa aba de talvez eu use é esse jogo de Corinthians e Inter. O Corinthians é muito forte jogando em casa, mas o Internacional, mesmo jogando na casa do Corinthians, eu vejo muito potencial no Alan Patrick, no Bernabé, certo? No próprio Wesley, de pontuar bem contra o Corinthians, jogando na casa do Corinthians. O Internacional vem vivendo um excelente momento. O Corinthians, por sua vez, tomou uma saravada, uma goleada humilhante do Flamengo no Maracanã. Confesso que eu, como torcedor, fiquei muito decepcionado, fiquei chateado. Essa rodada que passou, fiquei muito aborrecido com esse jogo aí. Não gostei. Acho que no primeiro tempo o Flamengo estava dando 3, podendo ser 4 ou 5. Quem assistiu o jogo viu isso. Mas o Corinthians jogando em casa, o Corinthians é forte. O Corinthians jogando em casa é forte. O Corinthians tem o Yuri para a lei do ex, que é uma lei que aqui no Brasil não falha. Rodada passada eu falei, Eduardo Sacha é um ótimo nome para essa rodada contra o Santos. A lei do ex aqui no Brasil não falha. E Gustavo
Eduardo Sacha foi lá e pouco furou o Santos. Então vale a pena sim escalar. E o Yuri Alberto tem média básica também. É um jogador que jogando em casa, ele é muito produtivo para o Corinthians, ele finaliza muito. Eu vejo Yuri Alberto como um bom nome para essa rodada. Vejo também o Memphis Depay, se for jogar, é um ótimo nome. Em casa ele vem jogando muito bem, tá devendo, tá fora de casa, mas jogando em casa, Memphis é um dos principais jogadores desse elenco do Corinthians. Romero é um ótimo nome. Romero é aquele jogador que sem gol, sem assistência, ele entrega também média básica. Gosto muito, gosto do Anrileri, gosto do Mateuzinho, certo? São jogadores que para fantasy são ótimos. Eles geram scout, sempre sem precisar de gol, sem precisar de SG, e jogadores desse naipe eu gosto muito para tratar nos meus times, visando dar aquela mitada na rodada, certo? Então esse é mais um jogo, gente, que vai ficar aí nesse tópico aí do talvez eu use, viu? Vamos agora para o nosso quarto jogo. Eu vou botar nesse tópico aí do talvez eu use, é o jogo de Ceará e Vitória. Já adianto para vocês que Pedro Raul é quase certo que vai estar no meu time. Pelo momento, pela fase, Pedro Raul, para mim, na minha opinião, é o principal jogador do Ceará. Mas o Ceará tem outros nomes também que vale a pena ficar de olho. O próprio lateral direito Diego, que joga no meio de campo, desarma muito. O Matheus Bahia vem vivendo um excelente momento, dando assistência, roubando bola. Gosto muito do nome do Matheus Bahia para essa rodada. É um lateral que para essa rodada eu vou ficar de olho, certo? Cogitando escalar sim, certo? E pelo lado do Vitória, o Mateuzinho, como eu sempre falo, rodada passada ele foi mal, não jogou bem, não pontuou, mas é o melhor jogador do Vitória. Tudo passa por ele, bola parada, penal, tudo é ele. Então, Mateuzinho do Vitória, eu destaco sim, pode ir bem e pontuar contra o Ceará. Então, esse é o último confronto que vai ficar aqui no nosso tópico do talvez eu use. Vamos agora para a nossa aba daqueles confrontos que com certeza iremos usar para a rodada. E o principal jogo da rodada, quem tem um confronto mais favorável com certeza é o Fluminense. Vamos usar aqui com certeza jogadores desse confronto Fluminense contra o Sport, certo? O Fluminense tem o John Arias, que é o principal jogador do time. Tem Germancano, que essa rodada tem muito potencial de dar aquela mitada, rapaziada. Tendo em vista que ele também está devendo, certo? Então o Fluminense tem também o Samuel Xavier, tem o René, que é um ótimo nome, tem o Fábio pensando em SG. Vejo muito potencial no Fluminense para segurar o SG nessa rodada. O Sport é o lanterna do Campeonato Brasileiro, não vem fazendo uma competição assim aceitável, razoável. Dentro do razoável não, o Sport vem mal, vem jogando mal. Mas para você ter uma ideia, um dos principais jogadores do Sport é Lucas Lima. É Lucas Lima, com todo respeito, então não tem como dar certo não, gente. O Fluminense essa rodada tem um grande potencial de entregar muitas pontuações para nossos times de cartola essa rodada. Do lado do Sport eu não cogito escalar senhor ninguém, ok? Então esse é o primeiro jogo que com certeza iremos escalar jogadores do Fluminense. O nosso segundo confronto que vai para esse tópico, com certeza iremos usar, é esse jogo de Red Bull Bragantino e Mirassol. O Red Bull Bragantino vem muito bem, vem numa pegada muito boa. É terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, rapaziada, aqui, ó, disputando aqui com o Flamengo e com o Palmeiras nesse início de competição. O terceiro colocado vem jogando bem em casa, vem dificultando os jogos para os adversários fora de casa. Ganhou do Santos na Vila Belmiro, certo? No Caldeirão ali do Peixe. Então o Red Bull Bragantino com certeza vem alta e vamos explorar jogadores como Juninho Capixaba, o próprio John e o Eduardo Sacha. Com certeza, rapaz. Esses três nomes, tem também o zagueiro Pedro Henrique, que é um zagueiro muito regular para cartola. Ele é aquele zagueiro que também entrega a média básica. Eu gosto muito para essa rodada, cogito escalar, certo? Mas eu acho que os principais nomes do Bragantino para essa rodada é Juninho Capixaba, John e Eduardo Sacha, nessa ordem. Ok? Pelo lado do Mirassol, tem Reinaldo que vem vivendo um excelente momento, mas é como eu sempre repito aqui nos meus vídeos, Reinaldo ele só vai fazer ponto, ele só vai imitar bem se ele fizer gol. Se não fizer gol, você pode ter certeza aí que ele vai ou negativar ou fazer aquele mísero um pontinho. Certo? Então eu não acho válido.
a escalação de jogador assim para Cartola, a não ser que ele tenha um confronto muito favorável. Por exemplo, jogue lá em Mirassol Esporte, aí sim eu cogito escalar sim. Mas fora isso, eu não vejo por que escalar Reinaldo, mesmo sendo contra o Red Bull Bragantino. Lucas Ramon também é ótimo, certo? Então, do Mirassol, o destaque que eu tenho para vocês é só esse: Lucas Ramon e Reinaldo. Ok, gente? Então, vamos para o nosso terceiro confronto, que com certeza iremos explorar jogadores do líder do campeonato, o Flamengo. O Flamengo amassou, trupicou o Corinthians lá no Maracanã, foi feio. Foi uma vitória humilhante, foi 5, podia ser 6 ou 7. Foi um negócio assim, rapaziada, foi um massacre. Eu assisti esse jogo e eu vou dizer a você, eu vou apostar sim em jogadores do Flamengo. O Flamengo vem alta. Eu falei aqui lá no começo lá da temporada que o estilo de jogo de Felipe Luiz lembra muito o estilo de jogo de Jorge Jesus. É um time que joga ofensivo, é um time que usa muito bem os seus laterais, certo? Sufocando, asfixiando o adversário com seus laterais. Então, jogadores do Flamengo para essa rodada eu vejo muito potencial em imitar contra o Cruzeiro, que não vem bem. O Cruzeiro vem jogando mal, ganhou ontem porque foi o Vasco também é um time fraco, foi aquele jogo ruim de se assistir, não gostei. O Cruzeiro vem jogando mal, o Cruzeiro vem sendo pressionado pelo seu torcedor. O Cruzeiro está em quarto colocado no Campeonato Brasileiro, mas vem sendo pressionado sim, está mal na Sul-Americana e não vem jogando bem. Para vocês terem uma ideia de como que está o Cruzeiro, o goleiro Cássio, que ontem foi muito bem, foi o melhor jogador da partida. Cássio saiu de campo ontem chorando, porque a pressão é grande, o torcedor está pressionando sim, o Cruzeiro querendo bons jogos, querendo bons resultados esses que não estão vindo. No Campeonato Brasileiro, até que o Cruzeiro não está mal, mas o futebol apresentado pelo Cruzeiro é um futebol ruim. Quem assiste jogos do Cruzeiro, entendedores, entenderão o que eu estou falando. Dito isso, eu só cogito escalar nessa rodada jogadores do Flamengo, como por exemplo Arrascaeta, dispensa comentário. Pedro voltou virado no 70, ligado no 220. Pedro para essa rodada vale muito a pena, tem muito potencial sim. Outro Cruzeiro de dar uma mitada, cogito escalar Pedro. Wesley, dispensa comentário, ótimo para fantasy, rodada passada fez 10 pontos, mesmo tomando cartão amarelo, certo? Ayrton Lucas, bom nome também para essa rodada. Então, gente, desse confronto aí de Grêmio e Cruzeiro, do Cruzeiro seria uma boa escalar o William, tendo em vista que ele teria um confronto ali com Ayrton Lucas e poderia ter alguns desarmes, tendo em vista que o William é um ótimo lateral para Cartola, é um jogador que gera scout, é bom pro fantasy, mas ele pode não jogar. O William, se não me engano, está machucado e vai jogar o Fagner. Então, do Cruzeiro para essa rodada contra o Flamengo, o líder do campeonato, não cogito escalar ninguém, certo? Ok? Então vamos para o nosso último confronto, que com certeza iremos explorar uma peça ou outra, é esse confronto de São Paulo e Fortaleza. Fortaleza não vem jogando bem. Fortaleza, para mim, ganhou do Sport, porque aquele gol de Pikachu foi um gol legal. O Vojvoda não está sabendo escalar. O Fortaleza não está jogando bem, não está. E eu vejo muito potencial no São Paulo, nos jogadores do São Paulo, para ir bem nessa rodada, principalmente o Ferreirinha, que vive um momento fantástico. Tem também esse meia da base, acho que é Lucas Silva, certo? O tal de Lucas é muito bom, não é Lucas Moura não, é um molequinho da base, é muito bom, gosto muito, buliçoso, vai para cima, tá como meia, é uma excelente aposta para essa rodada. O Enzo Dias também tem muito potencial de ir bem, o Alan Franco, Ferrarese. Eu vejo a escalação do goleiro Rafael com bons olhos, o Fortaleza finaliza muito, e eu acho que o Rafael do São Paulo também é um goleiro que pode imitar na rodada. Do Fortaleza eu não cogito escalar ninguém. Beleza, gente? Vamos agora então para a escalação do nosso time principal, a nossa pré-escalação, visando a rodada de número 7. Beleza? Vamos nessa. Então, turma, vamos agora para a escalação do nosso time, do nosso pré-time, visando a rodada 7. Mas antes disso, eu queria aqui só confirmar com vocês.
Nossa última pontuação fizemos 79,76, certo? Desvalorizamos 0,4 cartoleta, pelo menos isso, não foi de tudo ruim. Temos um patrimônio aqui ainda, gente, de 139 cartoletas que dá para escalar o nosso time direitinho, beleza? Foi uma rodada que não foi boa, porque eu vi muita gente passando dos 90 pontos, certo? Mas 79 pontos é um número aceitável sim, para a gente manter nossa competitividade nas ligas que a gente participa, certo? O nosso time aqui do canal está com uma pontuação geral de 528 pontos, então isso é um número expressivo, tendo em vista que só tivemos 6 rodadas. Então vamos para cima, Cartola, não dá tempo de ficar se lamentando, vamos correr atrás do prejuízo e na próxima rodada fazer de tudo para dar aquela mitada, estudar direitinho, escalar. Falo com vocês aqui, ó, quem não me segue no meu Instagram, aqui, ó, me siga lá. Toda a correção que eu faço nos meus times, que eu escalo com vocês aqui no canal, eu posto tudo lá direitinho no meu Instagram, beleza? Então, você que não me segue lá no meu Instagram, você tá perdendo tempo, gente. Tá perdendo tempo. Nosso time foi regular essa rodada, mas a gente vinha de 3 mitadas seguidas. Não vamos mitar toda a rodada, falei isso anteriormente, repito de novo, certo? Então vamos pro foco total. Foco total para rodada 7, galera. Vamos nessa. Vamos escalar o nosso time da melhor forma, visando ir bem nessa próxima rodada. Beleza? Como eu falei, foguete, galera. Foguete. Foguete. Não dá ré. Beleza? Então vamos para cima. Vamos mais uma vez. Confesso que nesse nosso time aqui fiquei muito decepcionado com Piquerez, mas principalmente, galera, fiquei decepcionado principalmente com Bernabé. Eu abri mão de outras peças, principalmente da zaga aqui, para escalar o Bernabé, e Bernabé me decepcionou. Fiquei decepcionado também com o Mateuzinho, aqui, ó, Mateuzinho. Ainda bem que o mito Arrascaeta e o mito Alan Patrick salvou a gente, certo? Guilherme também fez 3 pontos, sem gol, sem assistência, mas não gostei, esperava muito mais. Com certeza. Estevão, eu acredito que não foi melhor, porque só jogou meio tempo. Então, complicado, viu? Muito complicado essa rodada que passou, certo? Mas como eu falei, não dá tempo da gente ficar se lamentando. Vamos para a próxima, certo? E na próxima, com certeza, a mitada vem, cara. Então vamos nessa, viu? Vamos começar aqui pelas nossas laterais. Falei com vocês que iríamos sim utilizar o Red Bull Bragantino para essa rodada. Red Bull Bragantino vem muito bem, o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. Então o Juninho Capixaba aqui, ó, com certeza vai estar no nosso time. A média de Juninho Capixaba é uma média muito expressiva. Ele tem uma média de 10,48 pontos, gente. Isso é muita coisa em 6 rodadas, certo? Olha para isso aqui. 7 pontos, 9 pontos, 9 pontos, 20 pontos, 10 pontos, 5 pontos. O jogo que ele toma gol, ele no mínimo faz 5 pontos. Então Juninho Capixaba esse ano para Cartola é sensacional. 21 desarmes, certo? 1 gol. Vale muito a pena. Juninho Capixaba essa rodada, com certeza. Tá no meu time. Vou nem me estender demais. Outra lateral, eu penso em dar mais uma oportunidade ao Bernabé. Vejo potencial nele ir bem contra o Corinthians. Ano passado, na Arena do Corinthians, ele fez gol. Bernabé. Gosto muito do Paulo Henrique, também do Vasco. Ótimo nome para o Fantasy desse ano. Piquerez, vejo com bons olhos. Mesmo sabendo que rodada passada ele foi mal. Mas ele tem uma média aqui, ó, de 7 pontos. Certo? Piquerez jogou os 6 jogos. E a média dele também é boa. Tendo em vista que ele fez 2 gols. Certo? A média dele é de 7 pontos, vale a pena, ele bate pênalti. Mateuzinho, ótimo para Fantasy, média aqui, ó, de 6,77. Gosto muito do Mateuzinho para essa rodada. Escobar dispensa apresentações, em casa e fora de casa, gente. Esse lateral é top. O lateral do Santos é top. O SG do Santos é um SG frágil, sabemos. Mas Escobar, independente disso, é um ótimo nome. René, vejo com bons olhos.
Samuel Xavier, se for jogar, ótimo nome também, certo? Confesso que nessa nossa lateral aqui, eu tô meio na dúvida, confesso muito a vocês, certo? Mas eu vou escalar por enquanto aqui, eu vou com o Mateuzinho do Corinthians, certo? Vai ter um duelo interessante ali com o Bernabei. Mateuzinho é jogador para desarme, é jogador que mete o pé também em todas, gosto dele. Tem potencial para dar uma assistência contra o Inter, jogando em casa o Corinthians é muito forte. Por enquanto está no nosso time aqui do canal, o Mateuzinho, valeu? Vamos agora para nossa zaga. Eita que esse menino aqui imitou demais rodada passada, viu gente? Valorizou 6,20 cartoleta, gosto. Até que fim, menina, até que fim. Gostei muito, que imitada boa, viu gente? O primeiro jogo, o do jogo do Inter acabou, nosso time tava fazendo, acho que foi 30 e pouco, com apenas 4 jogadores. Rapaz, que coisa maravilhosa, viu? Depois, no decorrer da rodada, vocês viram aí, né? Terminamos com 79 pontos. Mas é isso mesmo. É não se lamentar e ir pra cima. Gente, zagueiro, gosto muito do nome do Pedro Henrique para essa rodada. Estou muito inclinado a escalar ele. Félix Torres pode ser também um bom nome contra o Inter, apesar que ele fez aquela merda lá no jogo da Sul-Americana. Ele pode ser sim um bom nome porque ele é jogador para desarme. Gustavo Henrique tem potencial para fazer um golzinho de cabeça, quem sabe. Ignácio do Fluminense vejo com bons olhos, certo? E tudo indica que eu vou ficar por enquanto aqui com ele, com o Ignácio, certo? Gosto dele para essa rodada. Ele tem potencial de SG, certo? Ele tem 4 desarmes em apenas 3 jogos. Então, para essa rodada aqui, ó, eu vou escalar ele por enquanto, o Ignácio. Mas gosto muito, gente, gosto muito dessa rodada do nome do Pedro Henrique. Ele é muito bom pro Fantasy também. Gosto muito realmente. Léo Pereira pode ser uma boa opção. Gustavo Gomes contra o Vasco só tem a jogada aérea para Verratti. Se o Palmeiras marcar bem as laterais do Vasco, como o Cruzeiro marcou, acabou o jogo do Vasco. Gustavo Gomes é um bom nome sim, mas por enquanto a nossa defesa vai ter o Ignácio e eu tô numa dúvida terrível, viu? Mas eu vou manter por enquanto aqui o Gustavo Gomes do Palmeiras, visão do SG, certo? Visando segurar um SGzinho e quem sabe alguns desarmes. Por enquanto eu vou deixar com o Gustavo Gomes, beleza? Nosso goleiro, gente, essa rodada eu vou com o Fábio. Fábio, se eu pudesse, se eu tivesse cartoletas, eu escalava Fábio quase toda a rodada. Eu gosto muito de Fábio, 44 anos, um goleiro espetacular, dos goleiros que mais jogaram o Campeonato Brasileiro. Ele pro Fluminense, Fábio é espetacular, gosto muito de Fábio. O Fluminense essa rodada tem potencial de SG sim e fazer algumas defesas. O goleiro do Fortaleza, rodada passada contra o Sport, fez 16 pontos, João Ricardo. Então Fábio nessa rodada tem potencial sim também para ir bem, certo? Se o Fluminense segurar SG, eu acredito que o Sport pelo menos finaliza umas 3 ou 4, vai dar para Fábio ali deslumbrar ali seus 8 pontinhos, seus 9 pontinhos. Então meu goleiro para essa rodada com certeza é Fábio. Eu só tiro o Fábio aqui se o nosso time do meio para frente eu ver que vai ficar muito caro. Aí sim eu posso tirar Fábio para tentar dar uma mitada com os jogadores do meio para frente. Fora isso aí, com certeza eu irei com o goleiro Fábio. Ok? Para essa rodada, um nome que para mim é unanimidade é Arrascaeta. Unanimidade, 2 gols contra o Grêmio, gol contra o Corinthians agora, vem vivendo um momento bom de novo. Arrascaeta que vinha se machucando demais, voltou a viver um bom momento, apresentar o seu melhor futebol. Então Arrascaeta vai estar no meu time com certeza. John Arias também eu vejo como unanimidade para a rodada. Não dá para fugir disso. Arrascaeta e John Arias são jogadores que têm um potencial incrível essa rodada de imitar muito. Então, com certeza, John Arias vai estar no nosso time também. Nosso terceiro meia eu tô com muita dúvida também. Tô com dúvida sim. Porque a gente tem aqui o Richard Rios que pode ir bem.
Atenção que Garro pode voltar contra o Inter. Garro é um ótimo nome para Cartola, sim. Vejo muito potencial no Alan Patrick contra o Corinthians, mesmo jogando na casa do Corinthians, sim. Beleza, galera? Alan Patrick é quem bate pênalti no Internacional. Vale a pena ficar de olho. Vejo com bons olhos a escalação do Gerson do Flamengo, com certeza, certo? Como eu falei, o Maurício do Palmeiras pode mitar contra o Vasco. O Vasco é um time fraco. A defesa do Vasco não é uma defesa sólida. Gosto muito do nome do Maurício para essa rodada aqui também, certo? O Ganso, se for jogar, gente, pode até ser um bom nome, mas Ganso, o comentário que eu faço para Ganso é aquele comentário que eu fiz para o Reinaldo, o lateral esquerdo do Mirassol. Se não participar de gol, se não der assistência, pode esquecer. Então Ganso não, mesmo jogando com o Sport, que é um time fraco, eu não cogito escalar Ganso não, viu? John, excelente nome e com certeza eu vou escalar John. Contra o Santos jogou uma barbaridade, gostei muito. Ele vem vivendo um ótimo momento no Bragantino, bate as faltas de perto da área, ele bate escanteio, então, desculpa, John vai estar no nosso time aqui também, com certeza. Mas com aquela ressalva que eu gostaria muito também de escalar o Alan Patrick nessa rodada contra o Corinthians, viu? Vejo muito potencial. Então fechamos o nosso meio de campo também. Vamos agora para o nosso ataque, galera. Nosso ataque, certo? Pedro é um ótimo nome, mas o custo-benefício, Pedro está muito caro. Pedro está custando 24 cartoletas. Pedro precisa, gente, de 12 pontos para começar a valorizar para quem precisa de cartoleta. Cuidado, certo? Mas eu confesso a vocês que eu estou inclinado a escalar o Pedro, viu? Eu vou até marcar ele aqui por enquanto, ó. Bora ver se as cartoletas vai dar. E Pedro para essa rodada, gente, é um nome excelente. Eu só vou tirar Pedro do meu time aqui se não der para me escalar o técnico. Fora isso aí, Pedro vai estar no meu time com certeza. Vejo potencial aqui no Yuri. Lei do ex, jogando em casa, Yuri é um ótimo nome. Muito participativo pelo time do Corinthians, gosto muito, certo? O Estevão, vejo potencial para contra o Vasco ir bem também. Everton Cebolinha jogou muito contra o Corinthians, vem vivendo também um bom momento. Flaco Lopes, gosto muito para essa rodada. Guilherme é aquele jogador para média básica, mesmo sem fazer gol, ele vai pontuar com certeza. Mas o meu segundo nome por enquanto aqui vai ser o Germancano. Confronto favorável, eu acredito que nessa rodada o Fluminense não vai decepcionar, certo? E eu vou escalar o Germancano para essa rodada com certeza, certo? Deixa eu ver aqui mais para baixo se tem algum nome baratinho aqui que nos interesse. Acredito que não. Então, gente, a escalação do Pedro, como eu falei com vocês, ficou muito inacessível, porque Pedro é muito caro. Gostaria sim de escalar ele, gostaria muito. Mas infelizmente eu não tenho cartoleta. Eu tô pobre ainda para poder escalar o Pedro, viu? Então eu vou deixar de escalar ele. Aí temos aqui quem? Temos Bright White com grande potencial de imitar na rodada, com certeza. Mas eu queria cercar o Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai ganhar do Cruzeiro e vai ganhar com uma certa facilidade, certo? Eu vou escalar por enquanto aqui o meu segundo atacante, o Yuri Alberto. Eu gosto muito, cobrador de pênalti do Corinthians, um dos jogadores mais participativos do time. Vou escalar Yuri para essa rodada. E tô naquela, né? Queria muito escalar o Pedro. Mas se eu escalar Pedro, eu não vou ter cartoletas pro técnico. Então eu vou cercar aqui por enquanto com Everton Cebolinha. E vou ficar de olho no noticiário para saber se ele vai jogar. Porque Felipe Luiz, ele tá tipo Abel Ferreira. Felipe Luiz tem modificado muito o Flamengo. Tem jogo que ele entra com Cebolinha, tem jogo que ele já entra com o Bruno Henrique. Então, vamos ficar esperto, vamos ficar ligado. Por isso que eu indico a vocês, ó, me siga aqui, ó, no meu Instagram, porque qualquer mudança que eu fizer nesse time aqui, ó, eu vou publicar aqui e vocês vão ficar por dentro do que é que mudou no nosso time para a rodada. Qualquer atualização que eu ver, eu sigo vários setoristas lá no X
o antigo Twitter, certo? Fico muito atento ao noticiário, principalmente na sexta e no sábado, certo? Com aquele objetivo de ajudar vocês a escalar o time de vocês da melhor forma. Mas para isso, vocês têm também que se ajudar e me seguir aqui no Instagram, beleza? O nosso treinador com certeza vai ser Renatão para essa rodada. Eu queria ter escalado ele contra o Vitória. As cartoletas não deram. Essa rodada eu gosto muito do nome do Renatão. Beleza, rapaziada? E acredito muito que o Fluminense também ganhará do Sport. Ganhará também com facilidade. Apesar que no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. A gente fala assim, analisa assim para entregar para vocês o mais ou menos do que é que a gente acha para a rodada. Mas a gente viu aí, o Bahia foi lá no Allianz Parque, ganhou do Palmeiras, que até então era líder do campeonato. O Red Bull Bragantino foi no Alçapão, na Vila Belmiro, ganhou do Santos. Então o Campeonato Brasileiro é isso, gente. É o campeonato mais forte do mundo. Eu gosto de valorizar o produto do meu país. Para mim é sim o campeonato mais difícil do mundo. Não tem Premier League, não tem La Liga, nem Série A Team. Para mim, nem Bundesliga. Para mim é o Brasileirão. Beleza, gente? O nosso capitão, por enquanto, eu tô na dúvida entre Arrascaeta e John Arias. Por enquanto vai ser John Arias, beleza? Se tiver qualquer alteração durante a semana, eu vou passar para vocês, pra gente tentar, gente, ver se essa rodada a gente dá outra mitada. Nosso time vinha muito bem, porque Cartola é isso. Cartola hoje tá mal, amanhã tá bem, mas o importante é o que eu sempre falo com vocês, visar manter a regularidade, certo? Manter o equilíbrio, beleza? Ok? Nossa menor pontuação foi 73 pontos, então nosso time do canal aqui tá muito bem, estou muito satisfeito, o projeto está dando certo, então vamos para mais uma rodada. O meu banco de reserva irei escalar na quinta-feira, na nossa análise do nosso time principal, fazer aqui as correções que for necessária. Na quinta não, eu vou fazer na sexta-feira, certo? Então para fazer um apanhado mais completo, eu vou fazer o vídeo do nosso time principal na sexta-feira, ok, gente? Mais uma vez, obrigado a todos pela moral de sempre. Continue me acompanhando aqui no meu canal. Tô na base aqui ainda do improviso, como vocês podem ver. Mas tudo isso aqui, gente, é com carinho, é com o intuito de ajudar você. Então, mais uma vez, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ajude esse ADM aqui a fazer esse canal prosperar, decolar. Beleza? Tamo junto. Bate aqui.